Bom, hoje a gente vai falar sobre alergias alimentares ou sensibilidades alimentares, que é um pouco diferente do que a gente falou no último episódio, que foi da intolerância ali dos FODMAP, né? Então eu quis fazer um episódio separado porque confunde um pouco esses assuntos e eles têm algumas diferenças. As alergias alimentares e sensibilidades alimentares, elas iniciam muito por conta do intestino, então da disbiose. Ou tem um outro termo que eu vou usar aqui, que é o intestino permeável. O que é um intestino permeável? É quando a gente tá ali com aquele desequilíbrio das bactérias intestinais e a própria barreira intestinal começa a ficar danificada, digamos assim, como se você tivesse um pneu careca e aquilo começa, a parede intestinal começa a ficar danificada e começa tudo que você come ou alguns alimentos que você come começam a ter uma modulação imunológica, do seu sistema imunológico, porque lá no intestino a gente tem uma barreira ali de células intestinais e logo a gente tem um monte de células imunológicas, então ele é uma barreira imunológica também. E a questão dos FODMAPs, que eu falei no último episódio, se você ainda não ouviu, corre lá porque os dois episódios vão ser complementares. Ou seja, vale a pena, né, cara, a gente voltar, sem dúvida alguma, até no primeiro episódio, entender de fato a questão da desbiose, para a gente depois rebater para a aplicação da dieta Low FODMAP, para agora a gente estar nesse tema que ainda é mais profundo, né? E até um pouco mais específico. Mais específico. Então vamos voltar. Desbiose, primeiro, a gente tem trilhões de bactérias aí no nosso intestino e elas convivem com a gente e participam da nossa saúde, que não só no intestino, mas como no organismo como um todo, de acordo com o que elas vão recebendo de informações nossas, principalmente os alimentos, elas fermentam, fazem alguns produtos de fermentação, que são os metabólitos, a gente absorve isso e isso impacta em toda a nossa saúde, né? Então, daí isso a gente falou no primeiro episódio. Depois a gente falou um pouco do que é a dieta Low FODMAP para pessoas que sofrem do intestino irritável e a dieta Low FODMAPs, ela é uma dieta que retira os carboidratos fermentativos e que não são tão bem absorvidos e vão lá pro cólon, que é a nossa porção lá última do intestino, onde essas bactérias principais moram ali, a maioria das bactérias moram ali, e começam a fermentar esses alimentos. Então, o esquema dos FODMAPs é um esquema de não absorveu e fermentou. Aqui a gente já está falando de um outro processo, que são as alergias alimentares, que elas vão ter quando você consome o alimento e ele começa a ter reações imunológicas, que lá no FODMAP ele não teve muito, foi mais uma questão de não absorver bem e aquilo vai ter que sair por algum lado, ou vai te dar diarreia, ou vai te dar gases. Aqui, na verdade, você pode até absorver, inclusive você absorve ele, mas vai chamando como se... Vou dar um exemplo mais prático. Então, você consumiu lá a proteína do leite. E daí seu sistema imune começa a achar que aquilo é um invasor e começa a atacar aquela proteína do leite e gerar toda uma reação inflamatória porque isso que a gente chama de alergia tardia, que não são aquelas alergias que igual você comer um camarão e você vai meia hora depois você vai ter fechamento de glote e tal. Não, são alergias tardias que vão ter sintomas variados e eles não são necessariamente logo depois que você comeu. Tá? Ou seja, uma coisa mais complexa, até mais perigosa, né? Porque você muitas vezes nem sabe que aquilo está te deixando alergia. E outra, às vezes vem um paciente, mas eu nunca tive alergia disso. Às vezes pode acontecer por uma questão intestinal. Então você tem lá seu intestino tá naquele momento sendo um intestino permeável, ou seja, a gente tem as vilosidades intestinais, elas são todas juntinhas. E quando o intestino tá em desbiose, muito desequilíbrio de bactéria, começa a danificar um pouco a estrutura dessas células. Daí a gente tem umas estruturas celulares que é um cinto que envolve ali uma célula na outra para eles ficarem bem juntinhos. Esse cinto, muitas bactérias ajudam na produção
dessas proteínas que formam o cinto. Então, se está em desequilíbrio, começa a não ter mais o cinto e aquilo começa a ficar mais aberto. E começa provavelmente passar coisas ali do seu intestino, talvez para o seu corpo. Daí você começa a absorver umas moléculas maiores do que você deveria. Perfeito. Aí entra, o seu sistema imune começa a achar ruim. Começa, não quero isso, e começa a reagir com essas proteínas, né? Entendi. Então, são alergias que são causadas por uma questão da desbiose e do intestino permeável. Perfeito. Tá? Então, muitas vezes, por isso que o paciente não tinha e começa a ter essas reações, porque o intestino dele foi ficando uma bagunça, e daí tudo que ele come começa a dar esses sintomas de sistema imune ali. Então, que seja, a pessoa pode ter consumido ali por 20, 25, 10, 5 anos um alimento X, jamais teve nenhum sintoma, porém, porque ele está com o intestino com alguns problemas ou com desbiose, ele pode vir a ter essas possíveis alergias causadas até então por um alimento que não era fora do radar, né? Era fora do radar. E o que acontece? Tem alguns alimentos mais possíveis de acontecer isso, mas também glúten, lactose, ovos também tá bem, né? A gente vê bastante nos exames. E castanhas também tá ali vindo depois, mas tem bastante alergia tardia por castanhas. E por quê? Por que esses alimentos em questão? Principalmente glúten e lactose, porque são os que a gente consome mais. Então tem um pouco isso, então repetição ali. É o excesso, né? O excesso. E porque as proteínas deles são mais complexas, são proteínas com umas estruturas mais difíceis de ser quebradas e que o sistema imune, para algumas pessoas, o sistema imune já olha o glúten como um ataque. Entendi, né? entendi. Então, por isso que acontece muito com esses alimentos. Mas antes da gente falar dos alimentos, deixa eu voltar aqui às reações que isso pode acontecer. Legal. Então, você pode ter, de novo, aqueles desconfortos intestinais. Então, na verdade, você pode desenvolver uma alergia, uma sensibilidade alimentar, até porque você estava em desbiose, consumindo os FODMAP, não percebendo, e aquilo propiciou junto uma alergia alimentar. Também pode acontecer. Pode vir por aí também. E pode dar esses sintomas de desconforto, pode dar, de novo, alergia de pele, dor de cabeça, irritabilidade, inchaço. Então, são sintomas comuns da gente ver ali nas alergias que a gente chama de tardias, tá? Até mesmo uma coisa mais profunda, de repente uma enxaqueca, uma coisa... Sim, pode vir daí? Pode vir daí, sem dúvida. Olha então, só. São diferentes daquelas alergias mediadas por IgE, que são alergias imediatas. Então, a gente faz essa mediação aí por IgG. Até é legal falar, porque também é um assunto polêmico, muitos alergistas não gostam, mas existe um teste que mede a quantidade de IgG que você produz por cada alimento. O que é IgG? IgG é uma imunoglobulina, então vem do nosso sistema imune e assim, por exemplo, o quanto você reagiu àquele alimento, entendeu? Só que assim, a gente quando consome muitos alimentos, cada alimento que a gente consome, a gente naturalmente produz um anticorpo ali para ele, sabe? Uma reação ali para ele, normal. Isso não pode ser exagerado, né? Essa reação tem níveis. Você tem uma reação muito exagerada, isso é ruim, isso vai te causar uma inflamação e todos esses sintomas que eu mencionei da alergia tardia. Perfeito. Né? E daí eu estava falando que é polêmico porque existe um teste que mede ali 200 e tantos alimentos, a quantidade de IgG que você produziu para cada alimento. E é polêmico porque muitos alergistas não gostam muito dessa mensuração e dizem que a gente produz naturalmente essas substâncias quando a gente come os alimentos que a gente é exposto. Né? Mas a gente tem esses alimentos que a gente reage demais e daí tem que ver o teste porque também existem vários tipos de IgG. Então a gente tem que pegar uma metodologia aí de um teste que meça pelo menos umas 4, algumas mais específicas. É um teste novo? É um teste, já existe no mercado há algum tempo, mas assim, não é daqueles testes que o convênio cobre. É uma coisa super uma coisa mais específica. Entendi, não é tão comum. Não é tão comum. E daí a gente... Quando vai tratar, quando eu desconfio de alguma alergia ao glúten, ao leite derivados, ou a gente faz esse teste, ou se a pessoa não tem condição, também não é o único jeito de tratar isso, a gente acaba meio que supondo ali aquela alergia e fazendo o tratamento
que, na verdade, é tirar esse alimento por um tempo, meio que para fazer como se fosse seu sistema imune esquecer que ele está encrencando com aquela proteína. Perfeito. Tá? Então, isso a gente retira por um tempo e faz depois uma reinclusão e vê, avaliando de novo os sintomas. É mais difícil do que os FODMAPs, porque essas reações podem levar de 3 horas a 3 dias para se manifestar. Como é uma mediação imunológica, ela não é tão pontual igual dos FODMAPs, né? Entendi. Então, isso pode acontecer. E daí, nos exames, quando tem a possibilidade de fazer o exame, tem paciente que vem pontual ali do grupo do glúten perfeito ali, com reação, e a gente sabe que é aquilo e tira, mas tem exames que às vezes vem tudo. Você olha lá, tudo que a pessoa comeu reagiu muito. É mesmo? E o que quer dizer isso? Até é legal para profissionais entenderem como que a gente faz a interpretação de casos assim, porque dá um pânico no nutricionista e no paciente. Mas isso quer dizer que ele está com o intestino muito permeável mesmo, que o foco é tratar o intestino antes de tirar tudo aquilo que é inviável, né? Ou seja, antes ajustar ali a microbiota. Ajustar a microbiota, às vezes eu olho assim, se na alimentação dele tem algum muito pontual, então ele come muito glúten, então vamos tirar o glúten por um tempo, mas ajustando a microbiota, usando estratégias como a gente às vezes usa glutamina, que é um aminoácido que ajuda na recuperação dos enterócitos, que são as células intestinais. Em alguns casos a gente pode pensar em colocar um probiótico, a proteína do colágeno, que tem um aminoácido que é a glicina, ajuda muito na barreira intestinal também, alguns anti-inflamatórios que a gente pode usar, como o gengibre, a cúrcuma, tem alguns fitoterápicos, como a boswellia serrata, o própolis. Então, a gente vai distribuindo isso na alimentação do paciente e daí tirando os alimentos principais, né? Uhum. É interessante falar da questão do glúten. Na dieta Low FODMAPs, a gente retira o glúten. Por quê? Porque muitos alimentos que, por coincidência, têm o glúten, então, por exemplo, o trigo ele é composto, ele tem a parte proteica do trigo que tem o glúten, mas a gente tem a parte dos carboidratos do trigo, que são os oligosacarídeos que tem FODMAP. Perfeito. Então, por isso, na verdade, o trigo ele vai ter o FODMAP e vai ter o glúten. O glúten, ele não é um FODMAP, ele é uma proteína que muitas pessoas pode causar essa sensibilidade via sistema imunológico. E daí a gente tem vários níveis aí. A gente tem o paciente que tem a doença celíaca, que não pode consumir glúten de maneira alguma, porque o seu sistema imunológico ataca aquilo e inflamando, assim, tendo que muitas vezes até retirar um pedaço do intestino de tanta reação que causa aquilo, né? Poxa vida! E não fica só no intestino também. Muitas pessoas com doença celíaca vão ter muitos problemas de absorção de vitaminas e minerais, essas deficiências. Que vai perda desencadear de peso, uma série de problemas, artrite, artrose, né? Então tem vários problemas que você pode desencadear aí. Mas isso a gente tem exames normais, digamos assim, que você faz para saber se você é celíaco ou não. É sempre bom fazer. Tá? Mas mesmo que você não seja celíaco, a gente pode ter os pacientes que têm essa sensibilidade ao glúten, que é esse tipo de alergia que eu tô falando. Né? E daí tem desde uma predisposição genética, você ter a sensibilidade ao glúten, ou como você realmente está expressando aquilo naquele momento, tá? E daí para esses pacientes a gente também faz a retirada do glúten de uma maneira não tão assim rigorosa igual a gente tira no celíaco. O paciente celíaco, a gente tira, por exemplo, se você está comendo um pão, cortou com uma faca e eu pegar a mesma faca e usar na minha comida, eu já vou ter problema. Nossa, verdade? O celíaco tem que usar, a gente tem que tomar cuidado com contaminação cruzada, o que deixa a vida bem mais difícil, porque num restaurante que usou uma chapa com glúten, você já não poderia consumir. Nossa, é super, então, complexo, né? Super né? complexo, isso para doença celíaca. Perfeito. Se a gente está falando de uma sensibilidade ao glúten, não precisa ter tantos cuidados nesse sentido. É mais a gente tirar ali do seu dia a dia, né? Para deixar aquele sistema imune sem ficar em contato com aquela proteína que está causando aquela sensibilidade naquele momento.
tá? Perfeito. Então, o glúten ele vai ter tanto a parte dos carboidratos dele, que são os FODMAPs, que é o oligosacarídeos, quanto a parte proteica dele, que é o glúten, o trigo, né? Tô falando do trigo, assim. E todos os cereais que vão ter glúten vão ter uma proporção aí de quantos por cento que eles vão ter de glúten. Perfeito. Tá? Então, a gente acaba tirando o glúten muito porque ele é um dos principais que causa aí essas sensibilidades e alergias tardias. A mesma coisa a proteína do leite. É diferente a lactose da proteína do leite. Então, por exemplo, eu sou intolerante à lactose. Se eu consumir lactose, vai me dar gases ou diarreia, algum tipo de desconforto, porque eu não absorvi, não tive como fazer aquilo entrar dentro do meu organismo e vai ter que sair para algum lado, né? Perfeito. Então, ele sai ou na forma de gases, que as bactérias quebram ela lá e nos dão gases em resultado, ou vai dar diarreia, enfim. A proteína do leite, que é a caseína, daí sim ela pode começar a causar esse tipo de sensibilidade de alergia aí via sistema imunológico, que também pode causar outros sintomas, como algumas alergias, dor de cabeça, cansaço, daí tem sintomas além do intestino mesmo. Tá? Então, nesses casos que uma pessoa que tem intestino irritável, ela pode ter os dois, alguma sensibilidade alimentar e os FODMAPs. Por isso que às vezes faz a dieta low FODMAP e não adianta, porque pode ser alguma alergia. Só que assim, como na FODMAP a gente tira os principais, que vai acabar tirando o trigo e o leite por conta da lactose e dos oligosacarídeos, daí você pode se dar bem nessa. Só que, por exemplo, o ovo é uma proteína bem alergênica também. E no protocolo FODMAPs a gente deixa consumir ovo, porque ele não tem carboidratos fermentativos. Perfeito. Tá? Ou seja, é uma coisa que assim, a dieta low FODMAP ela vai ajudar, né, a achar esses alimentos que podem causar essas alergias ou essa sensibilidade, mas não tem como ser. São coisas diferentes, né? A FODMAP a gente acaba tirando aqueles carboidratos fermentativos e às vezes não funciona. Então, o que eu tô querendo dizer é que você pode ter algum sintoma, alguma alergia também, alguma sensibilidade alimentar também. Independente dos FODMAPs. Dos FODMAPs, tá? Perfeito. Então, é uma outra causa. Isso até no nosso curso meu e da Rita, que a gente fala da dieta low FODMAPs, a gente montou uma aula só para falar das alergias e sensibilidades, porque um sintoma cruza com o outro, então fica meio difícil do paciente identificar, né? Mesmo pra gente na prática clínica, na hora que o paciente está relatando, às vezes eu fico na dúvida se é sensibilidade, se é os dois ou se não é, se é só um, sabe? Então, por onde porque começar? Pode ser os dois também, né? Pode ser os dois também. E daí o ovo é um dos que confundem, porque tem muita gente que tem a sensibilidade ao ovo e ele não, teoricamente, ele não fermenta e tal. Então, é sempre legal a gente observar os dois e ver qual que é a sua reação ali com esses alimentos e tratar o intestino, porque se você não trata o intestino, você pode começar a desenvolver sensibilidade a vários alimentos que você come com muita frequência. Perfeito. Né? Então, isso que acontece também, por isso que esses são os que mais causam essas sensibilidades alimentares. Acima de tudo, então, uma microbiota correta, balanceada. Uma microbiota correta. Para a gente eliminar uma série de possibilidades e, de fato, começar a ter um diagnóstico um pouco mais certeiro, né? Sim, porque por exemplo, uma pessoa que não tem nada de estar em simbiose, o intestino dela está perfeito. Ela vai consumir glúten, leite, ovo e a microbiota vai fazer uma resposta normal ali. Então não vai fazer uma resposta exagerada imunológica, né? Suas células estão direitinhas, então você já tem uma barreira física ali também de filtrar. Então tá tudo certo. Agora, quando você está em desbiose, e lembrando que a desbiose pode ser causada por diversos fatores. Verdade. Inclusive, eu acho que eu não falei, mas estresse é um dos fatores que causa a desbiose. É mesmo? Você pode desequilibrar suas bactérias e começar... tem um eixo intestino e cérebro que eu quero fazer um episódio só para isso, porque é super interessante, mas tem esse eixo intestino-cérebro que... tanto as bactérias podem contribuir com a sua ansiedade, como você, com a sua ansiedade, vai alterar ali as suas bactérias, né? Olha só. Então, isso tem muito a ver, que também pode ser um outro
Uma outra vertente, uma outra total. vertente de desconforto intestinal, que vem bem do emocional. Vem da cabeça. Da cabeça, e a gente tem até probióticos específicos para produção de serotonina, de GABA, que são neurotransmissores que ajudam no relaxamento, na melhora da ansiedade, mas Nossa, via que bactérias. demais. Então é um outro assunto esse, que outro dia a gente fala mais específico. Claro. Mas vários fatores vão aí contribuir com a desbiose e podem começar a contribuir com esse quadro da sensibilidade alimentar. Perfeito. E daí os pacientes perguntam, puxa, mas eu nunca tive isso, por que agora eu tô? Então pode ser mesmo por diversos fatores, mas começando ali pelo intestino, né? Então, hoje em dia a gente vive uma vida muito mais corrida, a gente come mais errado, a gente tem muito estresse, até se for pensar, eu que sou nutricionista, que me preocupo muito, às vezes na correria acaba comendo menos fibra, menos salada, não é sempre o que você acha, às vezes pede uma comida ou traz e não traz tanta salada, então também um dia eu quero fazer um episódio falando do meu teste de microbiota intestinal que eu fiz, então isso é legal. Mostrar, e me fez refletir por muitas atitudes mesmo no meu dia a dia, da minha rotina. Perfeito. Que eu não estava parando para pensar, que influenciam a microbiota também, né? Então, é interessante. Você diz questões do seu ritmo de vida. Ritmo de vida, da própria alimentação, né? O que é uma alimentação saudável, né? Para essas bactérias e tal. Mas para não fugir muito do tema desse episódio, então tratar a desbiose vai ajudar no tratamento dessas alergias. E o que a gente faz? Dependendo do grau da alergia, mas a gente retira esses alimentos aí por 3, 4, 5 meses, e ao mesmo tempo trabalhando o seu intestino, até que seu sistema imune meio que esquece essa implicância com essas proteínas, e a gente consegue voltar a reintroduzir sem deixar com danos. E demora muito esse processo todo até identificar qual é a proteína em questão, tirar da alimentação da pessoa e reintroduzir? É um processo que dá para mensurar? Esse processo é mais demorado do que os dos FODMAPs, porque quando a gente está falando de sistema imune, é igual uma inflamação, tipo, você caiu, machucou a mão. Aquilo vai ter um processo de inflamou, depois cicatrizou, então demora mais. E como a gente chamou sistema imune nessa reação, vai demorar mais para você também ter os benefícios, para você desinflamar, para você sentir essa melhora. Então, isso também é bem individual, claro. Mas assim, não é imediato igual o FODMAP. Você tirou... não está ali 3 ciclos ali. Então, isso pode demorar alguns meses, uns 3 meses. Pelo menos 3 meses você tem que tirar o alimento para voltar a reintroduzir. Tá? É bem mais complexo. É bem mais complexo. E daí, por isso que é legal não deixar isso acontecer. Então, então não ignorem os seus sintomas, né? Então, voltando lá para um episódio atrás, se você tem o intestino irritável, esses desconfortos, já tenta fazer logo a dieta Low FODMAP, já entender o que tá te fazendo mal, para não chegar nessa situação. Nesse ponto de alergia. Das alergias, que fica mais difícil mesmo. E até perigoso, né? De novo, não são aquelas alergias imediatas, mas isso vai impactar. Eu já vi pacientes com reações, tipo, na mão, assim, de pele mesmo, de feridas, como reações só de gastrointestinais, como reações de dores de cabeça, inchaço. Então, tem pode ir para uma série de possibilidades. E cada um vai expressar de uma maneira, o que dificulta um pouco o profissional que está ali tentando descobrir, mas junto com o paciente, com sinais e sintomas, a gente vai descobrindo. E olha que legal, né? Uma coisa que aqui no nosso Gutcast a gente percebe, né? Porque é uma coisa que praticamente ninguém leva muito a sério se não tem um grande problema. Então, assim, é uma coisa que de repente a pessoa tem gases, a pessoa tem uma certa indigestão, ou então não consegue comer um alimento X e fica por isso mesmo. E de repente, a partir dessa sementinha do problema, ela pode ir para uma questão ainda maior. Sim. Que poderia ser esse desenvolvimento de alergias, ou então essa supersensibilidade. E daí os pacientes quando vêm me procurar é porque já estão muito mal, né? Então já, tipo, não tô conseguindo comer nada, eu tô passando mal, eu não tô conseguindo fazer minhas coisas, eu não consigo treinar. De uma coisa que talvez já E daí já, tipo, quando começou? É engraçado que sempre tem um gatilho emocional. Tá. Então toda vez que eu pergunto como começou, quando
foi não sei o quê, foi um período que eu tava muito estressado, foi na época que eu me separei, foi quando, né? É muito engraçado. E aí tem a ver com o que você falou agora há pouco, o eixo intestino-cérebro. Que eu acho que de fato a gente tem que fazer um episódio só sobre isso, Só sobre eixo intestino-cérebro, que tem muita coisa para falar, de estudos que estão saindo sobre isso, acho que vai ser o próximo episódio mesmo. É bem legal. E daí, então, quando a pessoa antes achava normal, tá um pouco desconfortável, e as pessoas não têm hábito de olhar para as fezes, né? E é super importante, né? Você olhar, saber como que estão suas fezes, como que tá a característica delas. Até eu sempre falo no Instagram, no nosso curso, sobre a escala de Bristol, que é uma escala que classifica, você vai digitar isso na internet, você vai achar uma tabelinha com figuras e você vai identificar como estão suas fezes ali. Olha só que legal, eu não sabia disso também. Você vai na internet, deve ser visual, você vê ali o tipo de cocô, digamos assim, e você vai espelhar no seu para ver que tipo de... E daí tem o 3 e o 4 que são os ideais, e daí se é 1 e 2 é porque o paciente está com pouco líquido nas fezes, mas obstipado, e se é 5, 6 e 7 já tem muito líquido, já um esquema de má absorção, então a gente já consegue saber muita coisa por ali. Por ali mesmo, olha então, que legal. olhem, escala de Bristol, é só digitar no Google que vai aparecer. No meu Instagram também sempre põe umas fotinhos da tabela, e daí é engraçado que nossos alunos lá do curso do FEDMAPS, elas já falam, nossa, eu saí da escala de Bristol 6 para 4, então já falam olha assim. Olha só, íntimos da tabela e do tipo de figura, digamos assim. Exatamente, que a gente ensina bastante isso lá. Que demais. Afinal de contas, acaba sendo um super, digamos, reflexo de como está o seu intestino. Exatamente. Né? Então, analisando suas fezes, de cara, acredito eu que você, juntando com a tabela e depois com o acompanhamento profissional adequado, você consegue, de fato, mensurar o estágio que você está. Muito legal. Sim, exatamente. E daí, para essas questões das alergias tardias, lembrando que isso também é reversível, então não é um alimento que você vai ter que tirar o resto da vida, diferente de um paciente celíaco, que daí a gente tira mesmo. E daí é só melhorar ali o intestino e a gente consegue reintroduzir, né? Que bom. Muitas vezes o paciente não se sente bem introduzindo e acaba deixando de comer aquele alimento. Muitas vezes ele aprende outras maneiras de comer e não coloca aquilo com tanta frequência. Uma coisa legal de falar é que o intestino, para coisa de intestino, o legal é variar bem a alimentação, não deixar aquela coisa, todo dia eu faço tudo sempre igual, sabe? Então todo dia eu vou comer ovo de manhã, vou comer frango, vou comer... Então, quanto mais variedade alimentar você tem, mais diversidade nas bactérias intestinais você vai ter também. Olha só, você acaba construindo aí uma microbiota mais saudável. Mais saudável, até mais porque você está ingerindo uma quantidade maior, uma diversidade, maior de alimentos que devem gerar ou nutrir essas bactérias, esses fungos de forma mais completa, Sim, né? sem dúvida. E daí você vai pegando os grupos diferentes ali, cada bactéria tem um substrato de preferência, né? Então, você ficar dando sempre a mesma coisa, você vai ficar estimulando muito aquele grupo específico. Resumindo, tudo passa pelo nosso intestino, literalmente. Literalmente, tudo acaba em merda, literalmente. Não, e essa é uma coisa muito importante, porque tudo que você consumir, essas bactérias vão entrar em contato e vão dar todo o tom da alimentação para você. Por isso que tem coisas saudáveis que para você não é, né? Então, a importância de você saber o que está acontecendo no seu intestino, olhar seu cocô, então criem esse hábito e vejam isso como um autoconhecimento nada mesmo. Nada de nojinho. Nada de nojinho, exatamente. E a gente se vê no próximo episódio.